e hoje eu vou falar da ação do setor elétrico que mais paga e pagou dividendos aí nos últimos tempos. É a Taesa, uma transmissora pura, e a gente já sabe, por exemplo, que mesmo com esse forte histórico de proventos, o mercado segue com a cara virada aí para a empresa, muitas recomendações de venda. Será que por mais que ela seja a ação que mais pagou dividendos entre as transmissoras, ela não é mais a melhor? Será que ela vai pagar quanto em dividendos no próximo exercício? E os resultados vão seguir fortes? Vamos discutir um pouco sobre isso em mais uma atualização aqui sobre a Taesa, uma análise fundamentalista básica, sem fanatismo, sem viés, sem torcida. Então, se você é investidor da empresa ou se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Vamos lá, começando aqui pelos dividendos, que sempre foi o grande atrativo da empresa, Veja que, na média, o yield da Taesa é de 10%. É um yield muito bom, sim, já a gente fala um pouco mais sobre essa questão, mas olhando aqui para o PL, a empresa negociando nesse momento a 8,5 vezes, por mais que esteja acima da média, é um PL relativamente baixo, porque nessa ótica, se a empresa distribuísse todo o seu lucro e você recuperar seu investimento em menos de 9 anos, é interessante. Porém, aqui a gente está fazendo uma análise isolada, então não é o bastante para tomada de decisão. Vamos em frente, olhando aqui para o preço sobre valor patrimonial, ele está na média, praticamente, significando que ela estaria no preço justo, baseado aí no valor patrimonial. E olhando para EV/EBITDA hoje, tem um ponto até interessante aqui em relação a esse indicador, porque há alguns meses atrás, quando eu trouxe outros vídeos sobre Taesa, de análise aqui, eu comentei que esse indicador iria ficar mais barato. E de fato, essa queda aqui significa que a empresa está melhorando o resultado operacional, ou que melhorou o resultado operacional nos últimos 12 meses. E se continuar melhorando, a gente pode continuar vendo esse indicador aqui caindo, ficando mais barato, mais descontado. É um ponto a se observar, porque no médio prazo o fundamento da Taesa se mantém, ela pode até melhorar no médio prazo. A gente vai entender mais à frente. É o longo prazo que é o problema. Então, até aqui, no valuation e nos preços atuais, aí abaixo dos R$ 34,00 nas cotações, a gente não pode dizer que a ação está cara. Talvez estaria ali no preço justo. Então, para tirar a tema, tirar a dúvida, a gente poderia olhar aqui os indicadores de endividamento e eficiência junto aí com a rentabilidade. Mas, antes, eu sugiro que na sua análise você já faça um comparativo com outras empresas do setor, até mesmo para poupar o seu tempo, porque dependendo do que você encontrar, você já desiste de Taesa de cara aí, já parte para uma outra análise, para uma outra tese. Então, a gente poderia comparar a Taesa com a Alupar, é muito válido porque é mais transmissão também aqui no balanço da Alupar, assim como a transmissão paulista, que é 100% do balanço é transmissão, assim como a Taesa também é 100%. Eu vou até colocar uma outra empresa aqui também do setor, que é a Eletrobras, porque ela também é bem forte em transmissão. Eu acho até que muitos dos vendidos que estão vendendo Taesa estão comprando Eletrobras. Mas enfim, aí se você olha aqui para esse comparativo, aí a Taesa já perde no valuation, Por mais que não seja cara a Taesa, vamos considerar assim, ela não é mais barata aí do que as demais empresas, o que deixa ela no páreo ainda aí, para a gente considerar seguir adiante com a análise, é o dividendo, só nesse quesito aí que ela ganha. Então, se a sua tese de investimento é dividendo, você segue adiante com Taesa. Se não, ou se não apenas isso basta para você decidir, já é parar a análise por aqui, você vai olhar outras empresas. Mas vamos seguir. Vou imaginar que você vai continuar com a análise, querendo saber mais sobre a Taesa. Então agora fazendo aqui a prospecção de futuro, porque a gente investe olhando para o futuro e no sentido de manutenção de dividendos, resultados principalmente, porque até aqui a gente só olhou para o passado, esse levantamento aqui nos mostra o passado no máximo até a data de hoje. Então a pergunta é, Taesa continuará com essa perenidade? Continuará com essa manutenção de resultados e bons dividendos? Quando a gente fala de dividendos, a gente está falando de lucros. Então, a gente precisa entender o lucro da empresa, E aqui nesses próprios sites aqui de indicadores, a gente tem um pouco do histórico desses lucros. Veja então que historicamente a Taesa sempre foi rentável, sempre foi lucrativa. Veja aí pela linha laranja, que representa o lucro.
historicamente é crescente e até justifica os bons pagamentos de dividendos que a gente viu no começo do vídeo, né? Não foi um yield afetado pela cotação, como geralmente acontece e engana muitos investidores. De fato, a empresa entregou resultado até aqui, manteve um bom payout e pôde entregar isso para o acionista na forma de dividendos. Agora a gente precisa saber se ela tem condições de continuar entregando bons resultados e, consequentemente, pagando bons dividendos. E para isso, nós precisamos entender de onde vêm os lucros da empresa. Então, para a gente refletir se tem possibilidade dos resultados pelo menos se manterem, lembrando que esse raciocínio é válido para qualquer negócio que você estiver analisando, porém, as empresas elétricas elas são muito mais fáceis da gente saber essa informação ou de pelo menos imaginar uma prospecção de futuro, né? Porque como é utilidade pública, ela trabalha com contratos de concessão e geralmente contratos de concessão são ali de 30 anos pelo menos. E aqui no RI da empresa, né? No RI aqui da Taesa, nós temos essa informação mastigada aí para você, né? Basta vir aqui nessa aba concessões e aí vai aparecer todas as concessões da empresa e é daqui que vem o resultado. E aí, para você que vai seguir na análise, eu destaco 3 colunas importantes aqui para você olhar. A primeira é essa aqui, ó, a RAP, que significa a receita que ela vai receber pelas concessões que ela ganhou no passado. O segundo ponto é o término dessas concessões, ou seja, quando que vai finalizar esse contrato e aí ela pode perder essa receita. E a terceira coluna importante a se observar é aqui, ó, o índice de inflação, né? O índice de inflação aqui em relação a qual indexador, vamos chamar assim, né? A receita da empresa é corrigida. Então veja que ela tem contratos que são ajustados pelo IGPM e contratos ajustados pelo IPCA, ou seja, o risco dessa receita da empresa ficar depreciada, vamos chamar assim, né? Frente à inflação é zero. E aqui nós já temos um pouco da resposta, né? De pelo menos até quando a Taesa vai continuar sendo essa fortíssima pagadora de dividendos e até quando também, né, que ela vai conseguir seguir entregando bons resultados. Essa resposta é provavelmente até 2030. A garantia de perenidade da Taesa até o momento que eu gravo esse vídeo é até 2030. Por quê? Porque como a gente vê claramente aqui, ó, em 2030, que os contratos dela vão começar a vencer. E lembrando que 2030, para um setor que trabalha com contratos de 30 anos, é logo ali. É pouco tempo, tá? E aí você tem que se fazer mais uma pergunta. Isso é bom ou isso é ruim? É ruim, porque se ela não repor esses contratos nesse prazo aqui, né, que a gente tem ainda de 5, 6 anos mais ou menos, a receita dela pode cair drasticamente, né? E consequentemente o lucro também vai cair e os dividendos também vão seguir essa trajetória de queda. E é isso, inclusive, um dos motivos aí pelo qual as recomendações são de venda para as ações da Taesa. Não quer dizer que você tenha que vender, quer dizer que você tenha que entender, saber o porquê disso. E aí você toma a decisão. Então você que está analisando tem que se fazer mais uma pergunta. Será que ela não conseguiria repor isso aqui até 2030? Olha, ninguém tem bola de cristal. Mas eu já lhe digo, na minha opinião, que ela pode até conseguir depois de 2030, se conseguir. Mas até lá, acho improvável. Por quê? Se você somar aqui, ó, a RAP, que vai vencer até 2030, dá mais de 1,2 bilhão de receita. E aí você olha no fim da tabela aqui, ó, veja que a receita total, né, de todos os contratos aí somam 4 bilhões, é um pouquinho mais de 4 bilhões, ou seja, é cerca de 30% da receita que ela vai perder em 2030. E mesmo que ela já estivesse, por exemplo, já com o dinheiro na mão para concorrer em novos leilões, né, que já tivessem abertos aí, imaginando isso, é improvável ela sozinha, né, pegar um lote dessa magnitude para repor essa receita aqui de uma só vez. Mas talvez você é aquele investidor otimista ao extremo e ainda imagina que ela vá conseguir. Então, beleza. Mesmo assim, ela não conseguiria, talvez, colocar esses projetos operando em tempo hábil. E por que a gente conclui isso também? Olha só aqui, ó, nas concessões da Transmissão Paulista, que é o mesmo negócio, né? E aí você consegue entender o que eu estou falando. Ó. Vamos pegar aqui essa RAP, ó, de 181 milhões. Veja que ela ganhou esse leilão lá em 2017, né? Foi abril aí de 2017. Mas olha só quando que ela conseguiu colocar ele em operação. Só em 2023, ou seja, foram 6 anos. E aqui é uma RAP de 181 milhões. E a gente está falando para a Taesa, né, que ela precisa de uma RAP de 1,2 bilhão.
Teria que ser um mega projeto, né? Ou várias concessões menores aí, né? Que geralmente é o que acontece em leilões, né? As empresas arrematam em mais de uma concessão, porém lotes menores, mas ela não vai conseguir arrematar tudo isso num único leilão, porque hoje em dia os leilões estão muito disputados, né? E mesmo ainda que ela conseguisse, ó, vamos ser otimistas ainda acreditando que ela vai conseguir. Depois de 2030 tem várias outras concessões vencendo, né? E que ela teria também que repor para não perder a receita. Então, esses vencimentos aqui são um fato, tá, pessoal? Não é história, não sou eu que estou aqui inventando, falando mal da empresa, muito pelo contrário, eu até tenho as ações da empresa. É um ponto que a gente tem que monitorar de perto, porque em 6 anos ela vai perder 30% da receita, e em 10 anos, se ela não repor nada, ela vai perder 50%. Acho que ela não vai chegar a perder 50%, porque até lá ela deve conseguir repor alguma coisa. Mas não acredito que ela vá repor tudo que ela vai perder, porque o tempo não está a favor da empresa. Esse é que é o ponto. E aí quando a gente olha mais a fundo para o balanço, para o caixa da empresa especificamente, a gente vê que isso sinaliza para que não consiga repor isso em tempo hábil. Por quê? Olhando aqui a saúde financeira da empresa, a gente vê o caixa, né? E logo na frente o prazo médio aí dessas dívidas da empresa. Se não fosse essa necessidade dela ter que repor aqueles contratos, seria um balanço ainda tranquilo, né? A alavancagem faz parte do negócio. Só que não é o caso aqui hoje, porque veja que o caixa dela, por exemplo, pagaria a dívida de 2024, ok, beleza, mas não paga 2025, não paga 2026. Como que ela vai investir mais? Como que ela vai arrematar um lote daquela magnitude que a gente acabou de ver que ela precisa? O único jeito é emitir mais dívida. Se ela fizer, tem chance de conseguir, mas aí o retorno desses novos projetos que ela vá se alavancar para buscar pode não ser atrativo e lá na frente ser um tiro no pé. E mesmo que ela fizer, essa relação aqui, ó, dívida líquida sobre o EBITDA, vai subir muito e consequentemente a tese de dividendos não se sustenta. Ou seja, tem muitas perguntas sem resposta, né, olhando para o longo prazo. Então você que está comigo até aqui e está estudando a Taesa, as perspectivas de longo prazo elas são ruins, mas é óbvio que a administração da empresa sabe disso, é claro que sabe, né? E eles já estão até mexendo os pauzinhos aí para poder minimizar. Recentemente a gente viu alguns movimentos, né? Teve a mudança da política de dividendos da empresa, eles anunciaram já, né, que não vão pagar esse ano aqui, em 2024, o mesmo payout que vinha sendo pago, mudou para 75% do lucro regulatório agora, né? Antes era lucro contábil, a empresa distribuía praticamente tudo, então já é um sinal aí, né, de que eles estão pisando no freio. Por enquanto, eles estão priorizando não deixar a alavancagem exceder esses limites atuais, não deixar subir muito. Mas mesmo assim, trabalhe com a possibilidade de que eles não possam conseguir controlar isso aqui se caso eles forem buscar novos contratos, novas concessões, novos leilões. Esse é o ponto em cima de Taesa, olhando para o longo prazo. Já no médio prazo, até 2030, vamos considerar esse período, a empresa deve seguir muito forte, pagando muito dividendo e entregando lucros aí em linha. E eu sei que muita gente está nessa dúvida, né? Querendo saber se vale a pena. Eu acho que se você quer comprar e sabe desses detalhes que eu estou discutindo aqui com vocês, é uma questão muito pessoal, né? Se você entende o risco, hoje no preço atual, para o dividendo atual, no médio prazo, lembrando, olhando médio prazo para dividendos, é impossível falar que Taesa não vale a pena. Porque num horizonte aí de mais 2, talvez 3 anos, se a gente considerar que o mercado, né, que os analistas que cobrem o ativo no caso, estimam aí cerca de 10% em dividendos, ou seja, eles estão esperando em 2025, né, para o próximo exercício, um dividendo aí de aproximadamente R$ 3,50 por ação. São só estimativas, não é certeza nenhuma, mas talvez por isso, né, nesse intervalo de médio prazo, pode ser que o mercado não bata mais tanto assim nas ações igual vinha acontecendo, né? Porque lembra que nós vimos aqui ó, os contratos atrelados à IGPM? Pois é, geralmente quando o dólar sobe, é o que está acontecendo hoje, né? O dólar está em alta, empresas atreladas a esse índice tendem a performar melhor porque o mercado sabe que a receita dessas empresas é corrigida por aquele índice. Como nós vimos, é o caso da Taesa, né? Os contratos dela, a maior parte ainda são corrigidos pelo IGPM. Por isso, a conclusão aqui, né, para mais essa atualização de Taesa, para a gente nem
se alongar demais, acho que a Taesa, por mais que não esteja cara, como a gente viu, ela não é mais barata do que as demais empresas do mesmo setor. É um fato, né? É um ponto a você analisar aí se vale ou não vale a pena. Porém, para quem olha dividendos, a Taesa ainda seguirá forte no médio prazo e melhor do que as demais empresas. Fato. As recomendações de venda preocupam? No médio prazo, não, mas para o longo prazo já é um sinal de alerta, tá? Mas eu creio que é mais um giro de carteira aí para outras empresas, como por exemplo a Eletrobras, né? Por que não? Os analistas estão de olho em Eletrobras, não é de hoje, e como a gente sabe, né, o mercado ele quer mais crescimento no curto e médio prazo do que dividendos. Então, assim, para mim, né, eu mantenho a minha opinião, acho que quem comprou Taesa comprou, é ficar comprado, recebendo os dividendos que virão bons no médio prazo, porém, ficar de olho porque a gente tem desafios no longo prazo. O mercado pode não ter colocado isso ainda na conta. E aí, nesse sentido, quem não comprou e está olhando, está estudando, acho que é melhor olhar outros nomes primeiro antes de decidir por Taesa. E aí só depois, né? Depois de tudo, depois de você olhar em outros nomes do setor, e se você ainda entender que a Taesa ainda vale a pena, faz mais sentido na sua estratégia, beleza, né? Você tomou uma decisão fundamentada em uma análise que você fez por sua conta, julgou dessa forma, e aí é seguir em frente, não tem discussão. Mas queria saber a sua opinião. O que você está fazendo com as ações da Taesa? Você já vendeu, está só mantendo as ações ou você está comprando mais, aproveitando os dividendos que ainda são atrativos? Me fala aí nos comentários. Um abraço, bons estudos e até a próxima.